Anitta, uma estrela do funk consagrada, revela uma decisão surpreendente. Abandonou a carreira que a consagrou para servir ao Deus vivo. Em meio a um conflito interno intenso entre fama, liberdade e fé, ela enfrenta o julgamento da mídia, fãs e familiares. Esta história é sobre coragem, transformação e a busca por um sentido maior que ressoe com todos que já sentiram a pressão de viver uma vida que não lhes pertence. Uma jornada que conecta o público pelo desafio universal de escolher o próprio caminho, mesmo que isso signifique renunciar a tudo. Você já sentiu como se estivesse vivendo para os outros, e não para você mesmo? Essa pergunta ecoa na mente de milhões, mas para Larissa de Macedo Machado, a Anitta que o mundo conhece, ela se tornou uma sentença de vida ou morte. Imagine ser adorada por multidões, sentir a energia vibrante dos palcos, ouvir o som frenético do funk que dita o ritmo da sua existência, e, de repente, sentir que tudo aquilo é uma prisão dourada. Que a fama, o brilho e o reconhecimento são apenas máscaras que escondem um vazio profundo. Imagine, por um instante, trocar os holofotes por um silêncio sagrado, e o ritmo frenético por uma melodia que vem do coração. Esta é a história dela. A estrela do funk que ousou abandonar tudo para servir ao Deus vivo. Em uma igreja lotada, sem flashes, sem gritos, Larissa segura uma Bíblia antiga, olhos marejados. A pergunta de uma jovem no público perfura a alma dela. Você sente falta de quem você era antes? A resposta dela ecoa no silêncio como um sussurro poderoso. Eu não sinto falta de uma prisão, mesmo que ela fosse feita de ouro. Essa frase, tão simples, encerra anos de luta, dúvida, dor e, finalmente, libertação. Agora, volte comigo para o começo dessa jornada. Vamos entender quem é essa mulher além dos palcos, por trás das capas de revista. Porque se você já sentiu que vive uma vida que não escolheu, essa história vai tocar sua alma. E talvez, de alguma forma, falar com a sua própria busca por liberdade. Larissa nasceu e cresceu em Honório Gurgel, bairro humilde do Rio de Janeiro. Desde cedo, tinha um sonho grande demais para o seu endereço: cantar, brilhar, ser reconhecida. Ela não era diferente de tantos jovens que lutam contra circunstâncias e querem mais da vida. Mas sua batalha não era só externa, era interna, um duelo entre a menina que queria ser livre e a mulher que o mundo queria que ela fosse. Durante anos, Larissa conquistou tudo que muitos invejariam: prêmios internacionais, shows lotados, contratos milionários. Mas dentro dela, uma voz pequena e frágil crescia, perguntando: quem eu realmente sou? Onde está a minha verdade? Essa dúvida, que parece simples, tomou proporções avassaladoras. A pressão para manter a imagem, as cobranças da indústria, a falta de paz interior. Tudo conspirava para um colapso que ela tentava esconder com sorrisos e danças ensaiadas. Foi aí que uma pausa inesperada aconteceu. No auge da fama, ela caiu, física e emocionalmente. Precisou desacelerar para ouvir a voz que vinha de dentro, que a convidava a um caminho completamente diferente. A decisão não foi fácil. Abandonar o funk, a fama, os fãs, para muitos, uma loucura. Para ela, uma necessidade de sobrevivência e de reencontro com a alma. Mas esse caminho também trouxe um preço: o julgamento público, a incompreensão, a perda de amigos e até da própria identidade que o mundo conhecia. Em meio a esse turbilhão, Larissa encontrou a fé, não como uma imposição, mas como um abraço que a acolheu e a transformou. Agora, diante de milhares na igreja, ela não é mais a Anitta dos palcos, mas uma mulher que escolheu servir a um Deus vivo. A fama se foi, mas a paz que encontrou é real e contagiante. Antes de continuar, me conta, você já passou por algo parecido? Já sentiu que precisava mudar tudo para ser verdadeiramente feliz? Escreva nos comentários. E aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a trazer mais histórias emocionantes como essa. Larissa de Macedo Machado nasceu e cresceu em Honório Gurgel, um bairro modesto do Rio de Janeiro, onde o som do funk ecoava nas ruas como um pulso vibrante da vida cotidiana. Desde muito jovem, Larissa mostrava uma força e um brilho próprios, uma menina determinada que via no canto a possibilidade de escapar das limitações do ambiente que a cercava. Ela não era diferente de tantas outras jovens, mas havia algo nela que a fazia destacar-se, um fogo interior que queimava, impulsionando seus passos rumo a algo maior. Sua infância foi marcada por simplicidade, mas também por uma luta constante. A família, embora cheia de amor, não tinha recursos, e a vida no subúrbio exigia coragem e resiliência. O funk, para Larissa, era mais do que um ritmo, era uma linguagem de expressão, uma forma de dizer ao mundo: eu existo e eu mereço. A cada batida, ela sentia o poder de sua voz,
a força de sua mensagem, e a esperança de uma transformação possível. Mas, ao crescer e ganhar fama, Larissa percebeu que a fama trazia um preço. A imagem pública construída era uma máscara que escondia suas inseguranças e seu desejo de autenticidade. O funk, que antes era liberdade, passou a ser uma prisão dourada. E, enquanto os fãs a viam como uma estrela, ela se sentia cada vez mais desconectada de si mesma. Um ponto de virada surgiu quando, em uma madrugada solitária, após um show, Larissa se viu frente a frente com a própria imagem refletida no espelho do camarim. Aquela mulher que o mundo adorava parecia distante, quase irreconhecível. O peso da fama, as expectativas, as exigências da indústria, tudo isso a sufocava. A pergunta que não saía da sua cabeça era: quem sou eu, de verdade? Era uma pergunta que muitos já fizeram, mas que para Larissa tinha um eco mais profundo. Ela começou a buscar respostas em lugares inesperados. Livros, conversas, silêncios. E foi em meio a essa busca que a fé surgiu como uma luz tênue, que aos poucos iluminava os cantos escuros da sua alma. Larissa conheceu um grupo de pessoas que a acolheram sem julgamentos, onde ela podia ser apenas ela, sem palco, sem rótulos, sem máscaras. Ali, ela experimentou uma paz que nunca sentirá antes. O funk e a fama não tinham lugar naquele espaço, e isso assustava e fascinava ao mesmo tempo. Em meio a essa transformação interna, as dúvidas e os conflitos se intensificaram. A decisão de abandonar o funk não foi tomada da noite para o dia. Foi um processo doloroso, cheio de dúvidas e medo do desconhecido. O medo do que os outros iriam pensar, do que ela perderia, do que deixaria para trás. Mas havia uma certeza que crescia a cada dia, a de que ela precisava ser fiel a si mesma, mesmo que isso significasse renunciar ao que mais amava, ou pensava que amava. As consequências não demoraram a aparecer. A mídia começou a especular, os fãs se dividiram, os amigos se afastaram. Larissa se viu isolada, julgada, incompreendida. Mas, mesmo assim, ela não recuou. Foi nesse momento que a fé se tornou seu alicerce. Não uma fé vazia, mas uma conexão viva, profunda e transformadora. A fé que a fez levantar quando tudo parecia desabar. Que a fez encontrar um novo propósito. E foi assim que Larissa, a estrela do funk, se tornou Anitta, a mulher que escolheu servir ao Deus vivo. Uma escolha que mudou sua vida e que pode inspirar todos aqueles que, em algum momento, sentiram que precisavam mudar tudo para encontrar a verdadeira liberdade. Larissa estava no auge da fama, mas sentia um vazio crescente que ninguém conseguia enxergar. Por trás dos flashes e dos aplausos, havia noites insones marcadas pela ansiedade e pela dúvida. Ela sabia que o preço da fama era alto demais, e o funk, que antes lhe dava liberdade, começava a se tornar uma prisão dourada. Uma noite, após um show esgotante, Larissa conversava com Mônica, sua prima e missionária, numa ligação que já se tornará rotina. Mônica falava com calma, com paciência, sem cobranças, apenas palavras que ressoavam fundo. Larissa, você já parou para pensar que essa busca por fama pode estar te afastando daquilo que realmente importa? Larissa soltou um suspiro pesado. Eu sinto que estou presa num ciclo que não consigo sair. Me sinto sozinha mesmo quando estou rodeada de gente. Você não precisa ser perfeita para ser amada, sabia? Deus te ama assim, exatamente como você está. Naquela noite, Larissa ficou refletindo sobre aquelas palavras. Sentiu uma angústia que misturava medo e esperança. Sabia que precisava mudar, mas não sabia como. O ponto de virada veio numa madrugada, durante uma gravação de videoclipe em Milão. Sob as luzes estroboscópicas e a pressão do produtor, Larissa sentiu o corpo fraquejar. As mãos tremiam, a visão embaçava, e o mundo ao redor parecia se afastar. Desabou no chão do estúdio, cercada por silêncio e olhares preocupados. No hospital, o diagnóstico foi claro: exaustão física e emocional. A pausa forçada veio como um choque, mas também como uma oportunidade. Larissa começou a olhar para dentro, enfrentando seus medos mais profundos. E foi nesse período que a fé começou a ganhar espaço. Os primeiros encontros com a igreja foram tímidos e silenciosos. Ela entrou numa pequena congregação em Botafogo vestindo um capuz e óculos escuros, para não ser reconhecida. Sentou no fundo, tentando absorver as palavras que ouviu. Quando o louvor começou, algo quebrou dentro dela. Se eu me humilhar e orar, e buscar tua face. As lágrimas vieram sem controle. Larissa sentiu o peso de todos os anos de luta, de solidão, de mentira. Pela primeira vez em muito tempo,
sentiu-se verdadeiramente livre para ser quem era. Com o tempo, a transformação interna começou a se refletir externamente. Larissa cancelou shows, diminuiu sua presença em redes sociais, passou a frequentar cultos e a substituir suas músicas por louvores. Amigos reagiram com surpresa e estranhamento. Você virou evangélica? Vai parar de usar salto, dançar, viver? Provocou um amigo maquiador. Ela respondeu com serenidade. Antes eu era escrava da opinião dos outros. Hoje sou livre para ser quem Deus me criou para ser. Essas palavras, carregadas de verdade, causaram desconforto, mas também admiração em alguns. No entanto, a pressão da mídia não diminuiu. Manchetes especulativas e críticas surgiam a todo momento. Anitta sofre surto místico. Cantora some após se envolver com seita. Conversão ou marketing gospel? Larissa escolheu o silêncio como resposta. Mas sua arte falava por ela. A música Renasci foi o marco dessa nova fase. Uma canção simples, porém poderosa, que emocionava os corações daqueles que buscavam esperança e mudança. O ápice da transformação foi o batismo, onde Larissa declarou diante da congregação: Eu enterro hoje a mulher que tentava conquistar o mundo para encontrar a menina que foi conquistada por Deus. Essa frase viralizou, dividindo opiniões, mas inspirando muitos. Entre as mensagens que recebeu, uma chamou a atenção: um jovem fã chamado Leandro, que se declarou gay e questionou a nova postura dela. Larissa respondeu com honestidade e empatia: Eu continuo acreditando na liberdade. Mas agora eu a encontrei num lugar que o mundo não me mostrou. Se quiser conversar, estou aqui. A evolução de Larissa era visível, não só em sua música, mas em sua postura. Ela se tornou uma mulher que não buscava mais aprovação, mas que vivia pela verdade. Essa coragem trouxe paz interior, mas também desafios. 2 anos depois, o convite para cantar no especial de Natal da Globo causou polêmica. Evangélicos criticaram, a mídia secular zombou, mas Larissa aceitou, e escolheu cantar um louvor. Tu és fiel, Senhor. Enquanto alguns desligavam a TV, outros choravam em silêncio. A mensagem era clara, ela havia mudado, e não se envergonhava de sua fé. Hoje, Larissa, longe dos holofotes da fama mundana, dedica-se a projetos sociais e mentora jovens artistas. Sua voz não grita liberdade, mas proclama a verdade. Um testemunho vivo de que a verdadeira transformação começa de dentro. A jornada de Anitta rumo à fé e à transformação não foi um caminho fácil, mas foi o mais verdadeiro que ela poderia trilhar. Após o batismo que marcou uma virada definitiva em sua vida, cada passo dela passou a ser guiado por uma luz interna que ninguém mais podia apagar. Porém, como toda mudança profunda, ela enfrentou resistência. Amigos próximos, que antes compartilhavam festas e conquistas, agora olhavam-na com distância e julgamento. Alguns chegaram a cortar relações, incapazes de aceitar que Anitta abandonasse o funk para servir ao Deus vivo. Esse abandono gerou sentimentos conflitantes dentro dela, tristeza pela perda, mas também uma certeza inabalável de que havia encontrado um propósito maior. Anitta precisou aprender a lidar com o luto da antiga vida enquanto abraçava o novo caminho. Foi nesse período que a espiritualidade se aprofundou, trazendo não só paz, mas também um senso de missão. Ela descobriu que sua voz poderia servir para algo além do entretenimento, para levar esperança, consolo e transformação. A comunidade evangélica, que no início a recebeu com cautela, passou a ser sua fortaleza. Ali, entre louvores e orações, Anitta encontrou um lar para suas feridas e um espaço para crescer. Não era uma mudança superficial, mas uma renovação do espírito, que se manifestava em gestos simples do dia a dia. A ajuda aos mais vulneráveis, o cuidado com os jovens da igreja, o tempo dedicado à oração e ao estudo bíblico. O ponto mais marcante dessa fase foi quando Anitta organizou um evento em sua comunidade para jovens em situação de risco. O evento reuniu música, palavras de fé e apoio psicológico. Durante a noite, muitos jovens se abriram, compartilhando dores que até então guardavam em silêncio. Anitta subiu ao palco e cantou uma música que escreveu especialmente para aquele momento. Um louvor que falava sobre libertação, perdão e esperança. No meio da multidão, uma jovem se aproximou e agradeceu emocionada. Você me fez acreditar que eu posso recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Aquela frase ficou gravada no coração de Anitta como a maior recompensa. Mas a transformação não foi só para os outros. Internamente, Anitta teve que confrontar seus próprios fantasmas. Os anos de fama deixaram marcas profundas. A insegurança, o medo do julgamento,
a sensação de que nunca seria boa o bastante. A fé, porém, lhe ensinou que sua identidade não dependia de aprovação humana, mas do amor incondicional de Deus. Essa descoberta foi libertadora. Ela entendeu que poderia carregar suas imperfeições, seus erros, e ainda assim ser digna de amor e respeito. E que sua história, com todas as dores e conquistas, poderia servir de inspiração para milhares. O ápice da reconciliação consigo mesma aconteceu numa manhã clara de domingo, quando Anita orou no topo de um morro próximo à sua casa. Lá, sentiu uma paz tão intensa que quase podia tocar. As lágrimas rolaram livres, acompanhadas de um sorriso sereno. Eu sou quem sou, e isso basta, ela sussurrou. Daquele momento em diante, sua missão ficou clara: usar a voz para falar de esperança, fé e transformação. Não mais para brilhar sob holofotes vazios, mas para iluminar caminhos escuros. O impacto dessa mudança reverberou também nas redes sociais. Anita passou a compartilhar mensagens de encorajamento e testemunhos, quebrando tabus e convidando as pessoas a refletirem sobre seus próprios caminhos. Suas publicações eram acompanhadas de perguntas provocativas. Qual área da sua vida você precisa entregar para encontrar paz? O que te impede de recomeçar hoje? O engajamento cresceu, mostrando que a história dela ecoava em muitos corações sedentos por mudança. Para aqueles que a questionavam, Anita respondia com humildade e firmeza: não estou aqui para agradar, mas para ser verdadeira. Quem me acompanha, encontra amor e honestidade. E assim, a antiga estrela do funk virou farol para muitos, iluminando o caminho com a luz da fé renovada. A decisão de abandonar um estilo de vida marcado por excessos e superficialidades e servir ao Deus vivo foi sua maior vitória. Uma vitória que transcende o pessoal e toca o coletivo. Hoje, Anita é convidada para palestras, shows gospel e encontros de jovens. Cada palavra sua carrega a força da experiência vivida e a sinceridade do coração transformado. Ela não esquece do passado, mas o usa como combustível para inspirar. A mensagem que deixa é clara: não importa o que você tenha vivido, o que importa é a direção que você escolhe para sua vida. E essa escolha, para Anita, foi a mais difícil e a mais gratificante que já fez. Ao final do vídeo, uma reflexão. Quantas vezes você já pensou em desistir, mas não teve coragem? O que te impede de buscar uma nova vida hoje? Lembre-se, a verdadeira liberdade está em encontrar o que dá sentido à sua existência. Antes de encerrar, Anita olha para a câmera e diz: se minha história tocou seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que possamos levar mais histórias que transformam vidas. Você não está sozinho. A história de Anita não é apenas sobre abandonar um ritmo ou uma vida passada. É sobre a coragem de reescrever o próprio destino, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. É sobre aquela voz interna que, no meio do caos, sussurra que existe algo mais, algo verdadeiro e que pode transformar para sempre. Quando ela decidiu deixar o funk para servir ao Deus vivo, não foi apenas uma mudança musical, mas uma mudança profunda de valores, prioridades e identidade. Isso talvez seja o desafio mais difícil que qualquer pessoa enfrenta: renunciar ao conhecido para abraçar o incerto, deixar para trás aquilo que define uma parte importante de si para buscar um propósito maior. Você, que está assistindo, já sentiu essa inquietação? Já pensou em largar tudo que parece seguro para tentar algo novo? Talvez você se identifique com Anita porque também já teve que enfrentar o julgamento de quem não entende suas escolhas, porque também já sentiu medo do desconhecido. Essa história nos mostra que a verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de persistir apesar delas. Anita tropeçou, caiu, se questionou, mas nunca deixou de caminhar. E essa caminhada fez dela um exemplo de superação, fé e esperança. Reflita agora comigo. Qual parte da sua vida você tem adiado mudar? Que medo te impede de dar o próximo passo? O que você gostaria que fosse diferente daqui a um ano? Permita-se ouvir essas perguntas com sinceridade. Não é hora de respostas rápidas ou superficiais, mas de mergulhar fundo em suas emoções e desejos mais verdadeiros. E saiba que o caminho de Anita não é um conto de fadas sem conflitos. É uma narrativa real, cheia de dúvidas, desafios, perdas e também conquistas. Isso torna a vitória dela ainda mais poderosa e acessível para todos nós. Cada um carrega uma história única, mas a possibilidade de o ápice da reconciliação consigo mesma aconteceu numa manhã clara de domingo, quando Anita orou no topo de um morro próximo à sua casa. Lá, sentiu uma paz tão intensa que quase podia tocar. As lágrimas rolaram livres, acompanhadas de um sorriso sereno. Eu sou quem sou,
E isso basta, ela sussurrou. Daquele momento em diante, sua missão ficou clara: usar a voz para falar de esperança, fé e transformação. Não mais para brilhar sob holofotes vazios, mas para iluminar caminhos escuros. O impacto dessa mudança reverberou também nas redes sociais. Anitta passou a compartilhar mensagens de encorajamento e testemunhos, quebrando tabus e convidando as pessoas a refletirem sobre seus próprios caminhos. Suas publicações eram acompanhadas de perguntas provocativas. Qual área da sua vida você precisa entregar para encontrar paz? O que te impede de recomeçar hoje? O engajamento cresceu, mostrando que a história dela ecoava em muitos corações sedentos por mudança. Para aqueles que a questionavam, Anitta respondia com humildade e firmeza: não estou aqui para agradar, mas para ser verdadeira. Quem me acompanha, encontra amor e honestidade. E assim, a antiga estrela do funk virou farol para muitos, iluminando o caminho com a luz da fé renovada. A decisão de abandonar um estilo de vida marcado por excessos e superficialidades e servir ao Deus vivo foi sua maior vitória. Uma vitória que transcende o pessoal e toca o coletivo. Hoje, Anitta é convidada para palestras, shows gospel e encontros de jovens. Cada palavra sua carrega a força da experiência vivida e a sinceridade do coração transformado. Ela não esquece do passado, mas o usa como combustível para inspirar. A mensagem que deixa é clara: não importa o que você tenha vivido, o que importa é a direção que você escolhe para sua vida. E essa escolha, para Anitta, foi a mais difícil e a mais gratificante que já fez. Ao final do vídeo, uma reflexão. Quantas vezes você já pensou em desistir, mas não teve coragem? O que te impede de buscar uma nova vida hoje? Lembre-se, a verdadeira liberdade está em encontrar o que dá sentido à sua existência. Antes de encerrar, Anitta olha para a câmera e diz: se minha história tocou seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que possamos levar mais histórias que transformam vidas. Você não está sozinho. A história de Anitta não é apenas sobre abandonar um ritmo ou uma vida passada. É sobre a coragem de reescrever o próprio destino, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. É sobre aquela voz interna que, no meio do caos, sussurra que existe algo mais, algo verdadeiro e que pode transformar para sempre. Quando ela decidiu deixar o funk para servir ao Deus vivo, não foi apenas uma mudança musical, mas uma mudança profunda de valores, prioridades e identidade. Isso talvez seja o desafio mais difícil que qualquer pessoa enfrenta: renunciar ao conhecido para abraçar o incerto, deixar para trás aquilo que define uma parte importante de si para buscar um propósito maior. Você, que está assistindo, já sentiu essa inquietação? Já pensou em largar tudo que parece seguro para tentar algo novo? Talvez você se identifique com Anitta porque também já teve que enfrentar o julgamento de quem não entende suas escolhas, porque também já sentiu medo do desconhecido. Essa história nos mostra que a verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de persistir apesar delas. Anitta tropeçou, caiu, se questionou, mas nunca deixou de caminhar. E essa caminhada fez dela um exemplo de superação, fé e esperança. A de transformação está ao alcance de quem acredita e se entrega ao processo. Não importa de onde você veio ou o que já aconteceu, sempre há uma chance de recomeçar, de se reinventar e de encontrar um sentido mais profundo. A vida é feita dessas escolhas diárias, dessas pequenas decisões que, somadas, desenham um futuro diferente. Como Anitta, podemos decidir hoje ser protagonistas da nossa história, com coragem para enfrentar o desconhecido e fé para seguir em frente. E essa fé não precisa ser só religiosa. Pode ser a fé em si mesmo, na vida, na bondade, na mudança. O que importa é que ela nos impulsiona para frente, mesmo quando tudo parece difícil demais. Se essa mensagem tocou você, faça algo agora que represente seu compromisso com a mudança. Escreva nos comentários qual passo você quer dar hoje para transformar sua vida. Compartilhe também esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história e receber essa dose de esperança. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que possamos continuar trazendo histórias reais que inspiram, transformam e unem pessoas. Juntos, somos mais fortes. Para finalizar, deixo uma última pergunta para você. Se não agora, quando? A decisão é sua. O tempo não espera. A vida chama para uma nova jornada, e o melhor momento para começar é sempre o agora. Obrigado por acompanhar essa história. Que ela inspire você a encontrar sua luz e a brilhar, mesmo nos momentos mais difíceis.